Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao vídeo do canal Otávio Toledo, que no caso é meu nome. Eu sou Otávio Toledo. Para quem não conhece e para quem conhece também. O vídeo de agora vai ser uma reação a um vídeo do Marcelo no Hoje no Mundo Militar, em que a gente vai discorrer a respeito das armas do apocalipse, como ele chamou, que são talvez o vetor mais importante da chamada tríade nuclear, que são os submarinos balísticos, nucleares no caso. A gente vai falar um pouco a respeito dessas armas e eu vou fazer alguns comentários quando for pertinente. Mas antes da gente começar, eu peço, como sempre, que vocês curtam o vídeo, caso tenham curtido, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, deixem o seu comentário e compartilhem com os amigos. E também, se vocês quiserem dar uma forcinha direta aqui para o canal, vocês podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão aqui no canto inferior direito da tela. Sem mais delongas, vamos começar então. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre os submarinos nucleares de mísseis balísticos e do porquê são vistos como as armas do apocalipse, capazes de destruir o mundo em meros segundos. Conheça a bota Highlander antiperfuro da Tabel. Jabá. O presidente Donald Trump, em resposta a declarações provocativas feitas por Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia, ordenou o deslocamento de 2 gigantescos submarinos nucleares de mísseis balísticos para áreas próximas da costa russa. Uma notícia que agitou o mundo, mas muita gente ainda se pergunta: o que exatamente são esses submarinos e por que são considerados tão letais? Antes da explicação do Marcelo, tem uma consideração a fazer. O simples motivo porque os submarinos nucleares são considerados tão importantes e tão perigosos é porque eles são bases de lançamento de mísseis intercontinentais que se deslocam e que podem sumir. Assim, a gente tem a noção do tamanho dos oceanos do mundo, né? Então, o submarino nuclear pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento. Como ele está submerso, maior parte do tempo, especialmente os nucleares, que não precisam ficar voltando à superfície para encher os tanques de oxigênio e não demandam muito reabastecimento. Um submarino nuclear pode ficar anos sem ser reabastecido, e a única coisa que limita o tempo que eles ficam submersos é o suprimento de comida para a tripulação. Eles podem ficar ocultos, assim, por longos períodos de tempo. E isso quer dizer que essas armas nucleares que estão contidas dentro do submarino, elas não podem ser facilmente destruídas. Ou seja, se um país ataca um outro que tem submarinos nucleares, os submarinos nucleares do país atacado podem retalhar sem a possibilidade do país atacante destruí-los, porque eles estão ocultos, eles somem. E é por isso que eles são tão perigosos e por isso eles são tão importantes para a doutrina nuclear dos países. Vamos começar pelo básico. O que é um submarino nuclear de mísseis balísticos? Essas embarcações são plataformas móveis altamente furtivas, projetadas para carregar mísseis balísticos intercontinentais armados com ogivas nucleares. Alimentados por reatores nucleares, podem permanecer submersos por meses, navegando silenciosamente pelos oceanos sem precisar emergir para reabastecer. A sua letalidade vem da capacidade de lançar um ataque nuclear devastador de qualquer lugar do mundo sem serem detectados. Imagine, um único submarino pode carregar dezenas de mísseis, cada um com 10 a 12 ogivas, capazes de destruir cidades inteiras. Então, vocês podem calcular aí. Supondo que um submarino nuclear apenas carregue 20 mísseis, 20 mísseis intercontinentais, e cada míssil tenha 10 ogivas, são 200 ogivas vezes 2, 400 no caso. Eu tô ruim de matemática. 400 ogivas e cada uma tem a possibilidade de destruir uma cidade inteira. Ou seja, são por baixo 400 cidades destruídas. Isso quer dizer que um submarino nuclear tem a capacidade de
devastar uma nação, inclusive uma nação grande, só um. E esses países têm vários, com várias armas nucleares. Ou seja, é uma coisa pesada que a gente está falando aqui. Eles formam o pilar da chamada tríade nuclear, junto com bombardeiros e mísseis terrestres, garantindo que um país possa retaliar um ataque nuclear mesmo após um ataque surpresa devastador. Mas por que eles são vistos como ameaças assim tão terríveis? Primeiro, a invisibilidade. Submarinos modernos usam tecnologias super avançadas de redução de ruído, tornando-os quase indetectáveis por sonares inimigos. Isso significa que eles podem sobreviver a um primeiro golpe nuclear, permitindo um segundo ataque. Eu tinha acertado, inclusive, era 200 mesmo. Eu fui até checar a matemática que eu exagerei. Mas enfim, dá 200 mesmo. Retaliatório. E é justamente essa a base da dissuasão nuclear, pois uma potência nuclear sabe que mesmo que o seu ataque inicial devaste as principais bases e centros de lançamento, os submarinos do inimigo ainda estarão em algum lugar, com a sua carga mortífera intacta, prontos para revidar o golpe com centenas de ogivas. O segundo fator é a mobilidade. Eles patrulham vastas áreas oceânicas, forçando os adversários a gastar recursos gigantescos em patrulha e vigilância. E terceiro, o poder destrutivo. Mísseis como o Trident II americano ou o Bulava russo podem atingir alvos a milhares de quilômetros com precisão cirúrgica e velocidade hipersônica, tornando as defesas antimísseis ineficazes contra um lançamento massivo. Também tem esse detalhe. As armas que esses submarinos eles comportam são armas que podem atacar de uma distância muito grande. Eles podem fazer um disparo, por exemplo, de uma ponta do Mediterrâneo e atingir um lugar no coração da Rússia, fazendo um exemplo só. Ou seja, o submarino nem precisa estar fisicamente perto do seu alvo, o que torna ele ainda mais ameaçador. Em resumo, os SSBNs, como são chamados os submarinos nucleares de mísseis balísticos, não são apenas armas, são garantidores da dissuasão nuclear mútua assegurada. Agora vamos ao contexto histórico. O desenvolvimento desses submarinos foi acelerado logo no início da Guerra Fria, com os Estados Unidos temendo um ataque soviético, iniciando o programa Polaris em 1955, o primeiro míssil balístico nuclear americano que podia ser lançado de submarinos. Usado para equipar, em 1960, o USS George Washington, o primeiro SSBN do mundo a lançar com sucesso um míssil nuclear armado enquanto submerso. A União Soviética respondeu nos anos 60 com classes como a Otel e a Yankee, construindo submarinos que podiam lançar mísseis SSN-6. Levando a uma corrida armamentista submarina, com ambos os lados investindo bilhões em submarinos furtivos com capacidades cada vez maiores. Na década de 70, os Estados Unidos introduziram o míssil Trident, e os soviéticos avançaram com a classe Delta de submarinos, elevando o jogo para mísseis com alcances intercontinentais. Ao longo das décadas seguintes, países como China, Reino Unido e França entraram no clube, modernizando as suas frotas para garantir também a dissuasão nuclear plena. E tem essa também, agora existem diversos países que operam essas armas, ou seja, a capacidade de dissuasão é ainda maior, porque quanto maior o número de países que detêm essa tecnologia, que operam esse tipo de arma, menor é a chance de algum deles resolver começar um conflito armado nuclear, porque sabe que a retaliação partiria de várias frentes, como, por exemplo, os Estados Unidos começarem uma guerra nuclear, sabendo que poderiam sofrer retaliação pelo menos da China, da Rússia e talvez até da Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte também opera submarinos nucleares. Eu acho que também balísticos. Eu não tenho total certeza, mas acho que também são balísticos. Hoje, em 2025, esses submarinos evoluíram para máquinas de alta tecnologia, mas o essencial permanece.
invisibilidade como escudo e fogo nuclear como espada. Mas quais são os principais modelos de submarinos nucleares de mísseis balísticos em operação hoje no mundo? Começando pelos Estados Unidos, operam a classe Ohio, a espinha dorsal da frota SSBN. São 14 submarinos, cada um com 170 metros de comprimento, deslocando 18.750 toneladas quando submerso, e capazes de carregar até 20 mísseis Trident II D5. Cada míssil com 8 a 12 ogivas nucleares, com alcances de 12 mil quilômetros e precisão de 90 metros. Equipados com reatores nucleares que duram décadas sem reabastecimento, costumam patrulhar os oceanos por períodos que variam entre os 90 e os 120 dias. Mas, em caso de emergência, podem permanecer longos meses em patrulha, desde que recebam suprimentos de comida de tempos em tempos. E essa aqui é a questão que eu falei. O submarino em si ele não precisa ser reabastecido quase nunca. Assim, pensando na vida útil mesmo dos submarinos, das unidades, eles são reabastecidos o quê? 1 ou 2 vezes em toda a sua vida de serviço. Mas o que limita é o fator humano, é a quantidade de comida que eles podem levar e o tempo que essa comida dura. Porque nós não somos movidos a energia atômica exatamente, né? A vida no interior dessas embarcações não é fácil, com os marinheiros podendo permanecer meses sem qualquer contato com o sol ou ar puro, confinados no interior de um cilindro de aço a dezenas ou centenas de metros de profundidade, em turnos incessantes que podem ser de até 12 horas ininterruptas, com apenas algumas pausas breves para as refeições e um pouco de TV no refeitório. Passando para a Rússia, o país mantém uma frota robusta e moderna com a classe Borei, submarinos de 170 metros, deslocando 24 mil toneladas, armados com 16 mísseis Bulava, cada um com até 10 ogivas e alcance de 9.300 quilômetros. São os submarinos de mísseis mais modernos da Marinha Russa e começaram a ser comissionados em 2013, equipados com sonares avançados. Ainda operam 5 submarinos da classe Delta IV, com 16 mísseis Sineva ou Liner, mas a Borei é o futuro, com 12 unidades planejadas. Na China, a classe tipo 094 Jin domina, com 6 submarinos operacionais, cada um de 135 metros, deslocando 11 mil toneladas e carregando 12 mísseis JL-3, com alcance de 10 mil quilômetros e múltiplas ogivas. A variante tipo 094A tem melhor furtividade, com cascos mais hidrodinâmicos e profundidade operacional de 400 metros e velocidade... Eu peço desculpa, inclusive, pessoal, pela tosse, mas é que eu não sei de onde veio essa tosse, sinceramente, mas tá bem incômoda, aquela tosse seca chata pra caramba, que não passa, eu fiquei tossindo a noite toda. Então peço desculpas. De 30 nós. Eles representam o crescimento da tríade nuclear chinesa, com patrulhas no Mar do Sul da China para projeção de poder regional. O Reino Unido opera a classe Vanguard, com 4 submarinos de 150 metros, 15.900 toneladas, armados com 16 mísseis Trident II D5 compartilhados com os Estados Unidos. Baseados na Escócia, eles garantem a dissuasão contínua britânica, com 2 sempre em patrulha no mar. A classe Dreadnought, em construção, terá 153 metros, propulsão pump jet para menos ruído e casco conformal para os mísseis, e entrará em serviço na próxima década. Por fim, a França, com a classe Triomphant, com 4 submarinos de 138 metros, 14.335 toneladas de deslocamento, vem equipados com 16 mísseis M52.2, com alcance de 9 mil quilômetros e ogivas TNO. Esses submarinos não são só engenharia, são símbolos de poder e medo na geopolítica moderna. Eles são os símbolos do poder maior que uma nação pode ter, que é o poder nuclear. No caso, armas termonucleares, para falar a verdade. É uma questão de status também, né? Não só uma questão de dissuasão, também é uma questão de status, porque o país que detém esse tipo de arma está na vanguarda das realizações militares.
Tem muita gente que tem medo, um saudável medo de energia atômica e de armas nucleares, o que eu acho que todo mundo deveria ter, todo mundo que tem um mínimo de noção do que isso representa, mas também é fato que esse tipo de arma é um símbolo de status. Mas, ao mesmo tempo que espalham terror pela sua capacidade de destruir continentes inteiros, também impõem a paz através da garantia de destruição mútua em caso de ataque. E aí está, essa foi a explicação do Marcelo sobre essas armas que são francamente assustadoras e devastadoras, os submarinos nucleares balísticos. E o que vocês acharam dessa explicação e das minhas breves inserções aqui? Comentem aqui embaixo, não se esqueçam de deixar o like se vocês gostaram do vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. E se estiverem a fim de dar uma força aqui para o canal, vocês podem fazer isso via Pix. O QR Code e a chave estão aqui do lado. Então, eu agradeço a todos por terem assistido, agradeço a todos pela audiência e vejo vocês novamente no próximo vídeo aqui do canal. Um abraço a todos e valeu!